O que você acha? Você que está do outro lado, é possível acreditar em Deus usando a razão? Ou vocês acham que é necessário que haja, manifestações sobrenaturais de Deus para que nós venhamos acreditar na sua existência, acreditar em Deus? Qual é a sua percepção a respeito? Queria que você pensasse nessa pergunta que estamos fazendo. É possível acreditar em Deus usando a razão? Ou será que nós só temos condições de acreditar em Deus quando as nossas emoções elas estão afloradas? O que você pensa a respeito? Pastor Silas Procópio, um exímio conhecedor, da Bíblia, da teologia, o que o pastor pensa a respeito? O que nós podemos pensar a respeito? É possível? Queria que você pensasse comigo aí. Marluz, que Deus abençoe, estou participando de sua mensagem, está muito boa, amém. A Sandra e a Enis estão aí no portão, então já está aberto o portão para as nossas irmãs, aqui já está abrindo aqui o portão para as nossas irmãs, que bênção, maravilha. José Lúcio, graça e paz, irmãos, Deus abençoe. Hoje é aniversário da irmã Débora, que bênção. É uma pena que a gente não pode estar aí na casa dos irmãos para a gente comer bolo, mas que Deus abençoe a nossa irmã, que Deus esteja fortalecendo, dando graça e dando muita paz, amém? Ora por minha família, estaremos orando, irmã Marlúcia, estaremos colocando sua família também diante de Deus. Pamela Teixeira, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia. Irmã linda, pode avisar lá que a gente já clicou aqui. Se o pessoal tiver entrado no tempo, dá um sinalzinho para nós aqui, por gentileza, ok? Filipenses capítulo 2, queria que você abrisse a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, e a pergunta ecoa nos nossos ouvidos: é possível acreditar em Deus? É possível acreditar em Deus usando a razão? Então está aqui a irmã Sandra. Vem cá, irmã Sandra, deixa aqui. Vai voltar? Tá ok, beleza, então fica uma chave aí, servindo de âncora para nós aí. Que benção. Então as nossas irmãs já chegaram aqui para estar orando, arrumando algumas coisas, graças a Deus. Então a pergunta ecoa nos nossos ouvidos: é possível acreditar em Deus usando a razão? Ou será que a fé, ela precisa sempre de algo a mais? O que vocês pensam? E é pensando nessa questão que eu gostaria de falar sobre a soberania de Cristo. A soberania de Cristo, amém? Jonatas, primão, que Deus te abençoe, dá um abraço na família aí por nós. Nós temos, meus amados irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar aqui uma questão muito grande, muito interessante, profunda. Filipenses capítulo 2, aleluia. Ele vai dizer aqui, que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele se entregou por nós, e por isso ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, amém? Pelo qual todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria que você falasse comigo: Jesus Cristo é o Senhor, amém? Você pode falar comigo? Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós sabemos que essa percepção do senhorio de Cristo deve estar presente nas nossas vidas. Alerson, que Deus o abençoe, queridão. Estamos dando um tempo aí para que os irmãos estejam se conectando conosco. Nós já avisamos, falamos, então nós estamos esperando aí que os irmãos estejam entrando em contato aí. Dá o seu parecer para nós. João Carlos, está ali o pastor João Carlos, que Deus abençoe, Deus continue te abençoando também, pastorzão, aleluia, que bênção, lá de Goiânia, cidade gostosa, muito boa, estivemos lá
ministrando a palavra, né? Que cidade gostosa, né? E um povo maravilhoso também, povo amado, né? E amável. Nós percebemos isso lá e queremos aqui também agradecer o pastor João pela hospitalidade com que os irmãos estiveram ali nos acolhendo, né? Nosso muito obrigado em nome de Jesus. Nós agradecemos de coração nessa hospitalidade dos irmãos ali em nome de Jesus. Nós acreditamos que é possível, né? Essa pergunta que nós fizemos aqui, o pastor João pode até nos ajudar do outro lado. A pergunta é possível acreditar em Deus usando a razão, né? Ou nós devemos, para acreditarmos em Deus, pensar num sobrenatural, uma coisa sobre-humana acontecendo, para a gente estar acreditando em Deus, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 11, está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 11. Também nós temos em Apocalipse, no capítulo 5, versículos 11 a 13, a Bíblia nos dizendo assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, que com voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro serão dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E então nós temos o nosso texto áureo, Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11, nos dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Repetindo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então nós estamos vendo aqui algumas referências da Bíblia, né, que nos conduzem a essa ideia maravilhosa do senhorio de Cristo. Essa de Apocalipse capítulo 5, versículos 11 a 13, João vai dizer: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Essa é a palavra do Senhor. E eu queria assim, sabe, eu sei que o tempo não nos permite a gente penetrar profundamente nessas questões, mas eu gostaria de dizer aos amados que depois nós vamos chegar a essa pergunta que nós fizemos, né? Qual é a visão que nós temos de Jesus? Qual é a visão, né, que perpassa a nossa alma a respeito de Jesus? O que é que você pensa a respeito de Jesus? É muito importante nós começarmos a pensar um pouquinho nesses textos que nós lemos, essas referências bíblicas. A Bíblia está nos mostrando o senhorio de Cristo, e nós sabemos que durante a história da igreja primitiva, no começo da igreja, aqueles que declaravam que Jesus Cristo é o Senhor, isso custava-lhes a vida, porque César, por exemplo, era aclamado como Senhor, e aqueles que iam se convertendo e confessavam a Jesus como Senhor, eles tinham as suas vidas comprometidas em decorrência da confissão de Jesus Cristo como Senhor. Qual é a visão que nós temos a respeito de Jesus? É possível nós acreditarmos em Jesus usando a nossa razão? Sim, é possível, claro que é possível. Mas é importante nós compreendermos nessa noite que muitas religiões, elas tentam, sabe, numa visão mais religiosa, explicar quem é Jesus.
Por exemplo, para os espíritas, você sabe muito bem que para os espíritas, Jesus é apenas um espírito evoluído. Para os muçulmanos, ele é menor que Maomé. Maomé é o Deus dos muçulmanos. Para os hinduístas, aquele povo ali da Índia, Jesus é apenas mais um Deus, porque há tantos deuses ali na Índia, né? Vaca é um Deus, enfim, né? Jesus é apenas mais um Deus. Para os historiadores, e eu sou formado em história, então posso falar sobre isso, para os historiadores, Jesus é apenas um personagem, alguém que veio no mundo humano, na história humana, e construiu uma história humana e pronto, acabou. Então Jesus é olhado apenas como um personagem que faz parte da história. Por isso nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. Para os sábios, aqueles que se julgam sábios aos seus próprios olhos, Jesus, ele é apenas um louco que apareceu na história, alguém que apareceu com um comportamento extremamente insano, um louco que veio. Para os incrédulos, eles vão dizer que Jesus é alguém que não tem poder. Para os panteístas, eles vão dizer que tudo é Deus, a árvore é Deus, a natureza, enfim, tudo é Deus, né? Essa doutrina panteísta, né, que vai atribuir as questões naturais, materiais, dizendo que uma árvore é Deus, que tudo é Deus. Para os panteístas, portanto, tudo é Deus. Para os desatentos, sabe, Jesus é alguém que não se relaciona com o homem. Para uns, ele não passa de um mito, uma lenda, e para outros, Jesus é inferior aos anjos. Então, qual é a visão que nós devemos ter a respeito de Jesus? Qual é a visão que deve estar presente nas nossas vidas a respeito de Jesus? A palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, em Marcos, no capítulo 4, que houve um momento no ministério de Jesus, em que Jesus ele estava dormindo no porão do barco. Nos diz a Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 41, que houve toda uma história ali. Os discípulos ficaram com medo do mar bravio, sabe, da água agitada que dava contra o barco em que eles estavam, e eles foram lá e chamaram a Jesus. Jesus, ele se levanta, porque você vai ver o contexto ali. Jesus tinha passado por um dia exaustivo, um dia de grande trabalho, havia curado pessoas, havia ensinado as pessoas. O contexto, você vai perceber Jesus atuando com muita ênfase, levando avante, dizendo assim: olha, as raposas têm seus covis, as árvores dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava levando a missão avante. E Jesus, quando ele entra no barco, estava lá no porão do barco. A Bíblia nos diz então que Jesus estava dormindo profundamente, enquanto os discípulos estavam todos desesperados com o agitar da água. E Jesus então, quando ele se levanta, ele pergunta: por que vocês estão duvidando, homens de pequena fé? Jesus repreenda os ventos e o mar, e os ventos e o mar, tudo voltou àquela calmaria. E então a Bíblia nos diz que naquele momento os discípulos, eles ficaram tão admirados que eles começaram a fazer a seguinte pergunta, versículo 41: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Há muitas pessoas que ficam perguntando: que homem é este que tem, sabe, atraído a atenção de uma grande multidão, de dezenas e milhares de pessoas? Que homem é este que tem repreendido os ventos, os mares, enfim, que tem esse poder? Olha, nós estamos vendo aqui, à luz do que Paulo está nos colocando, escrevendo à igreja de Filipos, que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, ele é o Senhor. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse, que nós entendêssemos nessa noite, que Jesus, ele é o Senhor no mundo espiritual.
Jesus, ele é Senhor no mundo espiritual. No mundo espiritual, ele, como sendo Deus, ele é o Senhor, ele tem um domínio, ele tem um controle. Essa autoridade de Jesus no mundo espiritual, ela foi reconhecida pelo próprio diabo na tentação do deserto. A Bíblia nos diz que Satanás chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Cristo, olha, lança-te daí abaixo, porque está escrito, disse Satanás a Jesus, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Então o próprio Satanás percebeu que Jesus, ele tinha poder, ele tem poder, ele é Senhor do mundo espiritual. Jesus, ele tem esse poder, ou seja, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, Jesus, ele tem esse poder. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que ele tem esse poder no mundo espiritual? Porque ele é o Deus encarnado. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João capítulo 1, a Bíblia nos diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas foram criadas por ele. Por isso Jesus é o Senhor no mundo espiritual. E esse senhorio de Jesus no mundo espiritual é reconhecido na leitura de Apocalipse, no capítulo 5, versículos 11 a 13, que nós acabamos de ler, em que João vai dizer: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Muitos anjos ao redor do trono, que com grande voz diziam: o que que os anjos diziam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi dizer, olha bem, ao que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono? E ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Jesus, ele é o Senhor no mundo espiritual. Então, quando nós temos esse entendimento de que Jesus é o Senhor no mundo espiritual, isso significa que Jesus, ele foi o Criador de todas as coisas, ele é o Deus encarnado que fez todas as coisas, conforme nós vimos João escrevendo no seu livro, em 1 João, no princípio era o verbo, repito, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. E qual é a prova, pastor, de que Jesus, ele sendo Deus, ele tem essa autoridade, é o Senhor no mundo espiritual? Nós temos N provas apresentadas de que Jesus é o Senhor. Quais são as provas que nós temos? Primeiro, meus irmãos, é que enquanto esteve nessa terra, Jesus fez algo que não é permitido a nenhum de nós fazermos. Eu sou pastor há quase 30 anos de ministério, você que está do outro lado é crente, nós somos servos de Deus, mas há uma coisa que nós não podemos fazer em hipótese alguma. O que nós não devemos fazer? Nós não devemos receber adoração de quem quer que seja. Nós não devemos receber adoração de nenhum ser limitado como nós, de nenhuma criatura como nós. Nada feito pela mão dos homens. Mas Jesus, sendo Deus, ele estando exercendo o seu ministério aqui terreno, o Deus encarnado, como aquele que tem o domínio sobre o mundo espiritual, como Senhor no mundo espiritual, a Bíblia nos diz que ele permitiu que as pessoas adorassem-no. Mateus capítulo 28, versículo 9. Nós encontramos que Jesus, sendo Deus, o Senhor que tem, Jesus sendo o Senhor no mundo espiritual, a Bíblia nos diz em Marcos capítulo 5, versículos 5 a 6, capítulo 2, versículos 5 e 6, a Bíblia nos diz que Jesus, ele perdoava os pecados. Que homem é este que tem poder para perdoar os pecados? É aquele que tem o domínio, aquele que é soberano, é o que tem o senhorio no mundo espiritual. Então ele, meus irmãos, sabe permitir que as pessoas adoravam-no, ele perdoava os pecados, ele expressou para os seus discípulos em João capítulo 8, versículo 28, dizendo assim: antes que Abraão nascesse eu sou, já mostrando claramente que ele é pré-existente, muito antes de qualquer pessoa existir, ele já estava lá no princípio, na criação.
Então Jesus, meus irmãos, Ele é soberano no mundo espiritual, porque disse Ele, mesmo afirmando em João capítulo 10, versículos 30 a 33, Ele disse assim, que Ele e o Pai, Ele Deus, era um. Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, mas Filipe, por que me pedes, mostra-me o Pai? Pois eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus, Ele mesmo se denomina sendo Deus. A Bíblia nos diz também, meus irmãos, que Ele sendo o Senhor no mundo espiritual, em João capítulo 14, versículo 6, Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, Ele é Senhor no mundo espiritual, e como Senhor no mundo espiritual, Ele esteve aqui nessa terra, e a Bíblia nos diz então que Ele ressuscitou dos mortos. A prova contundente, real, de que Jesus é Senhor no mundo espiritual é que Ele morreu, sofreu, morreu, mas Ele ressuscitou e vivo está para todo o sempre. Você pode ler essa referência em Atos capítulo 2, versículo 24, em que a Bíblia vai nos afirmar que nem a morte pode deter a Jesus. Por que a morte não pode deter a Jesus? Porque Ele é Senhor no mundo espiritual. Então o senhorio de Cristo, meus amados irmãos, em primeiro lugar, está no mundo espiritual. No mundo espiritual, Ele é o Senhor no mundo espiritual, porque Ele é o Deus encarnado, é o Deus criador de todas as coisas, é aquele que todas as coisas que existem foram feitas por Ele. Amém? Você está entendendo a palavra do Senhor? Diga um amém do outro lado aí. Por isso Ele é o Senhor. E Ele, como Senhor no mundo espiritual, sabe o que Ele fez? Como Senhor no mundo espiritual, a Bíblia em Marcos capítulo 5 nos fala daquele endemoniado gadareno. E aquele endemoniado gadareno, quando Jesus Ele se aproximou ali, sabe, de Gadara, a Bíblia nos diz então que os espíritos malignos ficaram revoltados e começaram a dizer, vieste nos atormentar, Jesus, o que viestes fazer aqui? Estou traduzindo as minhas palavras. E Jesus mandou que aqueles espíritos malignos saíssem daquele homem, e os espíritos malignos obedeceram-no. A Bíblia nos diz que aquele homem que outrora vivia nos sepulcros, vivia totalmente fora de si, vivia maltratado, cadeias, prisões, nada podia conter aquele moço, nada podia conter aquele moço. Tamanha a força que ele tinha, vivia, sabe, como um ser que não existia vida nesse mundo. Mas Jesus, quando chega, como sendo autoridade no mundo espiritual, Jesus ele chega e Ele repreende aqueles espíritos que estavam dominando aquele moço, e aqueles demônios saíram. E esse que tem domínio no mundo espiritual, que é Senhor no mundo espiritual, em Lucas no capítulo 10, a Bíblia nos diz, os discípulos, quando voltaram de uma grande missão, felizes, eufóricos, dizendo em teu nome, sabe, até os espíritos se nos submetem no teu nome. Jesus falou assim, olha, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, mas eis aí, vos dei autoridade e poder para pisar escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, não vos alegreis apenas porque os espíritos vos submetem, mas por terem o vosso nome escrito no livro da vida. Que maravilha, que bênção! Esse que tem o domínio no mundo espiritual, que é o Deus encarnado, cujos espíritos se submetem a Ele, cujos anjos estão a serviço dele, a nosso respeito, esse que tem o domínio no mundo espiritual, que morreu, ressuscitou, vive está para todo sempre, e que tem, sabe, esse controle sobre todas as coisas, em que ele mesmo disse assim, que o inferno, que agora existe, sabe, será lançado, Satanás, no lago de fogo. Então precisamos entender que ele é a autoridade, e esse que é a autoridade maior. Ele, ao olhar para a sua igreja, ele disse assim, olha, eis aí, vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aleluia! Esse é o Cristo que nós servimos, que é Senhor no mundo espiritual. Primeira questão que eu queria pontuar com você é sobre o senhorio de Jesus no mundo espiritual.
A segunda questão que eu gostaria de pontuar com os amados nessa noite é que Jesus não é apenas Senhor no mundo espiritual, mas Ele é também Senhor no mundo material, no mundo físico, no mundo cósmico, na natureza. Ele também tem esse domínio. Às vezes nós achamos que Ele só tem domínio no mundo espiritual. Não, o domínio dele se estende, é ramificado. Ele tem domínio no mundo espiritual, e Ele, como Criador de todas as coisas, Ele tem domínio também sobre a sua criação. Por isso que esses moços, em Mateus, no capítulo 4, em versículo 41, eles não compreenderam, eles disseram assim: mas que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A natureza ouve a voz do Senhor, e ela atende a voz do nosso Redentor. E você pode dizer assim: mas pastor, existe alguma evidência no Velho Testamento de que a natureza, obedecia a voz de Deus para estar obedecendo ao Deus encarnado, a Jesus, nos dias de hoje? Vou lhe dar apenas uma evidência. Você sabe muito bem a história do profeta Jonas. Jonas foi parar no navio, Deus o mandou para Tarsus, Deus o mandou para Nínive, e ele foi para Tarsus, lugar oposto ao chamado de Deus. E a Bíblia nos diz então que diante do mar que se agitava, todo mundo lançando seus pertences fora, até que Jonas foi lançado no seio do mar. E a Bíblia, ela não denomina que foi uma baleia, mas fala assim que Deus deu ordem a um grande peixe, e esse grande peixe ouviu a voz do Senhor, e então esse grande peixe foi responsável por conduzir Jonas até Nínive, um transporte. Jonas, ele estando no ventre do grande peixe, ele se considerou como estando no ventre do inferno, mas ele clamou ao Senhor, e ele vai enaltecer a Deus. Se você ler o livro do profeta Jonas, você vai perceber essa preciosidade. Mas Deus estava no controle da vida de Jonas. Mas o que nos chama a atenção é que o grande peixe ouviu a voz do Criador, e pegou Jonas e levou Jonas para Nínive, onde Jonas deveria pregar a palavra. Deus tem o domínio sobre a sua criação. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 3, meus amados irmãos, ele vai fazer uma analogia dizendo à nação de Israel: olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedouro do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim, meu povo não entende. Ou seja, a natureza está debaixo do domínio do Senhor. E Jesus, como ele tem domínio sobre a natureza, ele pôde repreender os ventos que sopravam contra o barco dos seus discípulos. Jesus, como sendo aquele que tem domínio sobre a natureza, ele pôde dar vistas aos cegos, ele pôde ressuscitar mortos, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, que estava já há alguns dias sepultado. Jesus, como sendo o Senhor da natureza, da sua criação, ele pôde fazer com que muitos tivessem uma vida mudada a partir dos seus milagres operados na vida daquelas pessoas. Então, o Jesus que nós servimos, ele é autoridade máxima, ele é Senhor, ele é soberano sobre a sua criação, e ele também é Senhor sobre o mundo cósmico, sobre a natureza, tudo aquilo que está relacionado ao mundo cósmico, essa natureza tão bela, tudo está debaixo do domínio de Jesus. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E é por isso que nós que somos cristãos, diferente de muitos que nós dizemos aqui nessa noite, que tem uma visão equivocada a respeito de Jesus, conforme nós citamos aqui, que para uma religião Jesus é apenas um espírito evoluído, para os muçulmanos ele é menor do que Maomé, para os hinduístas ele é apenas um deus, para os historiadores ele é apenas um personagem, para os sábios ele é um louco, para os incrédulos ele não tem poder, para os panteístas tudo é Deus, para os desatentos Deus não se relaciona com o homem. Enfim, nós temos essas percepções,
mas aqueles que, como nós, entendemos que Jesus é o Deus encarnado, que tem domínio sobre o mundo espiritual, que tem domínio sobre o mundo físico, para nós que somos transformados, regenerados, salvos em Cristo Jesus, nós temos uma visão diferenciada, porque para nós, Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Para nós, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Para nós, Ele é o leão da tribo de Judá. Para nós, Ele é o grande eu sou. Para nós, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Para nós, Ele é a rocha ferida de Meribá. Para nós, Ele é a pedra angular da esquina. Para nós, Ele é o Filho do homem. Para nós, Ele é o médico dos médicos. Para nós, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para nós, segundo o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Para nós, conforme nós lemos aqui a palavra do Senhor em Apocalipse, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz João. Para nós, Ele é aquele que tem em suas mãos a chave, e quando Ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém tem poder para abrir. Aleluia! Para nós Ele é tudo isso. Para nós, meus amados irmãos, Jesus é o Rei da glória, é aquele que sofreu por amor a nós, é aquele que foi humilhado por causa dos nossos pecados, é aquele que foi morto, e quando o inferno pensava que havia vencido Jesus, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós junto a Deus. Para nós Ele é o nosso advogado, que quando nós manifestamos a nossa falibilidade, Ele intercede por nós, dizendo: Deus, olha o sacrifício que eu fiz por este. Meus amados irmãos, portanto, não importa, entre aspas, o que nós estejamos passando na nossa vida, não importa, meus amados irmãos, qual é o nível da nossa cultura, qual é o nível do nosso conhecimento empírico, intelectualizado, não importa, meus amados irmãos, quanto nós ganhamos por mês, não importa, meus irmãos, qual é o nível do nosso relacionamento social. O importante é nós entendermos que Jesus, Ele é aquele que nos ama e morreu por nós, pelos nossos pecados, morreu para que nós tivéssemos vida eterna, morreu para que fôssemos reconciliados com Deus, morreu para que nós pudéssemos antegozar as delícias do reino vindouro. Esse é o Cristo que nós servimos. Para nós cristãos, Jesus não é esse louco. Para nós cristãos, Jesus não é esse que não tem poder, não é esse que sabe tudo é Deus. Não, para nós Ele é distinto, Ele é diferenciado. Porque Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele vai dizer que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós recebemos a vida de Deus em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus amados irmãos, nessa noite, que nós não fomos resgatados por sangue de bode, não, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, e esse sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Para nós, meus irmãos, a nossa salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Por isso que Paulo vai escrever: pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então esse que tem domínio, que é Senhor no mundo espiritual, que é Senhor no mundo natural, no mundo físico, esse, meus irmãos, para nós temos uma visão diferenciada, porque nós tivemos um encontro genuíno com Ele. E nós sabemos que não tem problemas, não há problema maior do que o Cristo que nós servimos. Amém? Se você concorda com o que nós estamos trazendo, dê um amém do outro lado. Irmãos, agora o que me chama a atenção nessa noite, para nós terminarmos essa reflexão da palavra de Deus. O que me chama a atenção é que, apesar do senhorio de Cristo no mundo espiritual, o senhorio de Cristo no mundo físico, cosmológico, natural,
a natureza obedece à voz do Senhor, apesar de toda essa sublimidade do Senhor. Há uma coisa apenas, que coloca, meus amados irmãos, não tornando Jesus incompetente, impotente, não, mas que Jesus respeita. E Jesus, apesar de todo o senhorio dele, ele não extrapola os limites daquilo que Deus colocou em nós, que ele mesmo como Criador colocou em nós. O que é, pastor, que Jesus não pode fazer? O que é que Jesus não pode fazer? Se ele é Senhor no mundo espiritual, se ele é Senhor no mundo físico, se ele é Senhor da natureza, de tudo, pastor, o que é que ele não pode fazer? O que é que ele não pode fazer? Que ele está condicionado. O que é que condiciona Jesus? Porque ele mesmo diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O que é que condiciona Jesus? O que condiciona Jesus, meus amados irmãos, nós encontramos no livro de Apocalipse, em que o próprio Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ao dirigir-se à igreja, ele falou assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Preste bem atenção, é uma palavra que é para mim, para você, para nós enquanto igreja, e ela também fala com aquele que ainda não passou pelo trâmite da regeneração, da vida eterna. Jesus está nos dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar em sua casa, se alguém abrir a sua casa, se alguém abrir a sua casa, diz Jesus, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe, Jesus não é igual a Satanás. Satanás é sem educação. Satanás não pede licença. Satanás ele chega arrombando. Até que porque por inferência nós sabemos que a tríplice missão do diabo é esta: matar, roubar e destruir. Ele não pede licença. Ele chega e ele envolve as pessoas. Querendo ou não, as pessoas são envolvidas, porque ele traz uma influência maligna muito grande sobre a vida das pessoas. Por isso nós temos N jovens se matando, N pessoas se entregando, dando cabo em suas vidas, porque estão dominadas por sentimentos malignos. Jesus não. Jesus está dizendo: se alguém entrar em sua casa, se alguém abrir a sua casa, então eu entrarei em sua casa. Eis que estou à porta e bato. Nessa noite ele bate no nosso coração, e ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Você pode ouvir Deus batendo no seu coração através da palavra, através do ensinamento. Deus batendo no seu coração através do testemunho cristão, através da igreja, através da ação do Espírito Santo. Deus batendo no seu coração: eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para que estejamos experimentando, meus amados irmãos, com muita propriedade aquilo que Deus tem para cada um de nós, é preciso que nós estejamos escancarando o nosso coração, abrindo os porões da nossa alma, nos tornando permeáveis, acessíveis ao Senhor, Supremo Pastor das nossas vidas, para que possamos degustar, para que possamos experimentar aquilo que é direito nosso, conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Você quer experimentar? Você quer antegozar as delícias do reino vindouro? Ou seja, meus irmãos, há muitas coisas que nós não devemos ter apenas uma visão escatológica, futurista. Não! A vitória de Cristo estabelecida, meus irmãos, para nós é clara. Ainda que nós estejamos passando por lutas, por problemas, dificuldades, todavia, meus amados irmãos, é possível nós vivermos a paz de Deus em pleno tumulto. É possível nós vivermos a alegria que vem do Senhor em pleno tempo de guerra. É possível. Mas isso perpassa pela minha experiência, meus amados irmãos, singular, sabe, de abrir o meu coração e dizer: Jesus, pode entrar na minha casa, ser comigo, e eu quero cear com o Senhor.
E esse ato, meus amados irmãos, é um ato que passa pela nossa inteligência. Quando nós compreendemos, através do conhecimento adquirido na palavra de Deus, de que com a língua nós confessamos a Jesus e em nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo vai nos dizer em Romanos no capítulo 10, que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode experimentar o que Deus tem para a sua vida. Repetindo, Jesus é Senhor no mundo espiritual. O mundo espiritual está debaixo do domínio do Senhor, porque Jesus é o Deus encarnado que criou todas as coisas. Segundo lugar, Jesus, ele é Senhor no mundo físico, no mundo natural. Por isso que ele deu vistas aos cegos, ressuscitou mortos, ele repreendeu ventos, as tempestades, tudo obedecia à voz do Senhor das nossas vidas. Mas para ser Senhor da minha vida, do meu coração, eu preciso abrir o meu coração e confessar a Jesus como Salvador e Senhor da minha alma. Eu preciso reconhecer o meu estado de pecaminosidade, de falibilidade. Eu preciso reconhecer as minhas limitações. Eu preciso reconhecer que os meus pecados me separam de Deus, e eu preciso me voltar para Cristo como sendo a ponte que me liga que faz a ligação entre a minha pessoa e Deus, para que eu possa ter a vida eterna, para que Jesus se torne o Senhor da minha vida, para que Ele se torne o Senhor da sua vida, o soberano Senhor da sua vida, para que você possa enfaticamente, na sua experiência pessoal, no seu relacionamento com Deus, para que você possa dizer igualmente: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, Ele está no controle da minha vida, Ele tem o domínio sobre a minha vida. E quando nós, meus amados irmãos, tomamos essa postura, a palavra de Deus nos diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nenhuma seta maligna nos alcançará, verdadeiramente nenhuma praga chegará à nossa tenda. Verdadeiramente, meus amados irmãos, passaremos pelas turbulências da vida. Às vezes o vulcão está prestes a explodir, mas nós nos ancoramos em Cristo como Senhor das nossas vidas. E é uma decisão sábia e inteligente, é uma decisão em que nós tomamos pelo pleno conhecimento que nós temos de que o Evangelho nos transforma, de que o Evangelho muda o nosso pensamento, muda o nosso coração, muda as nossas atitudes. É possível nós crermos em Deus, meus amados, pelo conhecimento que nós temos da palavra do Senhor. E nessa noite eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração. Jesus é o Senhor da sua vida? Você já tem podido declarar: Jesus é o Senhor da minha vida? Então escreva aí para nós, declarando: Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor no mundo espiritual, Ele é o Senhor no mundo físico, e Ele é o Senhor na minha vida. Ele é o Senhor na minha vida, Ele é o Senhor. Por isso que Paulo disse assim: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, meus amados irmãos, nós passamos a reconhecer que a Ele seja a honra, a glória, o louvor, o domínio para todos sempre. Amém e amém. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. Então é isso que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses no capítulo 2, que Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se entregou a si mesmo, foi humilhado, passou por todo o processo que você já sabe. Mas depois de tudo isso, a Bíblia nos diz que Ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, pelo qual um dia todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se o homem não confessar a Jesus aqui nessa terra, ele certamente não terá como escapar. Na eternidade ele terá que se render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Só que com uma diferença: enquanto nós estamos aqui nessa vida, quando nós reconhecemos a Jesus, disse Jesus
aos seus discípulos, em Lucas capítulo 10, que nós citamos aqui: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, mas eis aí vos dei poder, autoridade, para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem, mas sim por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. E sim por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Que você tenha o seu nome escrito no livro da vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler mais uma vez. Leia comigo. Diz assim: olhei, diz João, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, que com grande voz diziam, Apocalipse 5, de 11 a 13, que com grande voz diziam, olha bem o que eles falavam: que maravilha, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro serão dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E nós, como povo de Deus, dizemos amém. Glória a Deus, aleluia, que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Deus amado, Deus querido, nós queremos render graças ao Senhor, porque nós reconhecemos o senhorio de Jesus. Reconhecemos, ó Deus, que Jesus é o Senhor no mundo espiritual, Ele é Senhor no mundo físico, criado por Ele. Todas as coisas estão debaixo do domínio do Senhor. Ele é o que acalma as tempestades, é o que dá vistas aos cegos, é o que ressuscita os mortos, é o que transforma o mais vil pecador, é aquele que faz com que, ó Deus, o homem que vive em monturos seja, ó Deus, venha viver no meio de príncipes. É aquele que para ele não há nada impossível em todas as suas promessas. Nessa noite, Deus, nós colocamos, ó Pai, cada irmão que está conectado conosco no Teu altar. Esteja, Deus, tocando em cada coração. Nesse momento, Deus, eu quero colocar o Gabriel Falcão nas Tuas mãos. Toca, Deus amado, nesse instante, no corpo do Teu Filho, Senhor. Nós pregamos aqui nessa noite, Deus, que o Senhor é Senhor de todas as coisas. O nosso corpo humano, Deus, que é um mistério para todos nós. A Tua palavra diz no Salmo 139, que nós éramos informes no ventre da nossa mãe, e o Senhor já nos conhecia, e que cada parte do nosso corpo, ó Deus, ó Pai querido, teve as mãos do Senhor. E nesse momento, Deus, eu quero colocar o Gabriel Falcão diante do Senhor. Que todo mal, ó Deus, do corpo físico do Teu Filho seja arrancado na autoridade do nome de Jesus. Tu és o Deus que está conosco aqui nesse templo, nesse momento, mas o Senhor também é o Deus da distância. É o Deus que não tem limites, é o Deus transcendental, é o Deus que vai além das nossas limitações, é um Deus que vai além da medicina, é um Deus que realiza aquilo que nós achamos que é impossível de ser realizado. O Senhor pode fazer. E nessa noite, Deus, nós abençoamos, ó Pai, a vida do Gabriel. Nós abençoamos, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, toca, Tu sabes, ó Deus, a intimidade do problema, ó Deus, do Gabriel Falcão, e eu quero abençoá-lo agora, juntamente com a igreja do Senhor que ora comigo nesse instante. Pai, em nome de Jesus, toma, Deus, ó Pai, cada crente, ó Deus, cristão, e aqueles que ainda, Deus, não abriram seus corações para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, através do Espírito do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Pai, que a palavra do Senhor pregada nessa noite possa alcançar os nossos corações, possa, Deus, penetrar o mais profundo do nosso ser. Ó Deus, pois sabemos que a palavra do Senhor é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir. Ó Deus, a palavra do Senhor, ela é poderosa, e nós queremos colocar, Deus, cada um diante do Senhor. Meu Deus, Tu sabes, ó Deus, a intimidade, ó Deus, que cerca cada pessoa que ora comigo agora, e eu quero colocar, Deus, cada uma delas diante do Senhor. Guarda a nossa família, Senhor, guarda os nossos, guarda, Deus, aqueles que fazem parte da nossa árvore genealógica, nós colocamos no Teu altar nessa noite. Meu Deus, aqueles que estão envolvidos nas drogas,
na bebedeira, meu Deus, esteja repreendendo todo espírito maligno que tem, ó Deus, aprisionado membros da nossa família, que eles sejam soltos, libertos pelo poder libertador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa noite, Deus, nós colocamos, ó Pai, ó Deus, cada situação que Tu sabes, eu não sei, mas Tu sabes. Esse irmão, essa irmã, Deus, que nesse momento coloca diante do Senhor o seu problema econômico, o seu problema espiritual, o seu problema psicológico, o seu problema emocional diante do Senhor. Meu Deus, eu quero abençoar agora, ó Deus, em nome de Jesus, diante de um mundo tão desajustado, diante de um mundo, ó Deus, tão conturbado, que a paz do Senhor seja a autoridade nos nossos corações, que a paz do Senhor esteja presente, ó Deus, dominando as nossas vidas, pois foi Jesus quem nos deixou claro: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E nós tomamos posse dessa paz, que emana do coração do Senhor para o nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, seja conosco, nos abençoe, hoje e para todo sempre. Nós tomamos posse, Deus, de uma noite repleta de bênçãos, de uma noite tranquila. Se alguém que não tem conseguido dormir, que essa noite, Deus, seja uma noite em que, ó Deus, uma unção de sono vai repousar sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra nos diz que Jacó foi tomado por um sono, ó Deus, de igual maneira o Senhor que tem, ó Deus, o nosso organismo diante do Senhor, meu Deus, toda ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, toda fobia, tudo aquilo que tem roubado o sono, ó Deus, das vidas que estão agora, ó Deus, recebendo essa oração, meu Deus, que a Tua palavra que nos diz: deito-me, logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, seja uma grande realidade na vida dessa pessoa agora, ó Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém, glória a Deus.